Bem, o Galeria tinha feito um react do meu vídeo que eu fiz falando do Gugacha, um gachatuber bem grande que eu achei que seria bom falar um pouco sobre ele, porém o título era Keep Anway e a princípio eu não tinha entendido nada do que ele estava falando, assisti o vídeo e ainda continuei sem entender nada do que ele estava falando. Não demorei muito e finalmente descobri o que a Galeria estava querendo dizer sobre o Keep Anway, que basicamente se tratava dos farms em cima de LGBT, ou do conteúdo LGBT e coisas do gênero, assim como o Gugacha e assim também como a Serial Killer e também outros gachatubers, ambos fazem vídeos farmando em cima desse tipo de conteúdo, e confesso que eu nem me liguei nesse tipo de coisa, já que eu nem sabia que existia isso e eu até pedi desculpas por essa falha. Tanto que na minha cabeça eu achava que farmar em cima de LGBT seria tipo farmar vários vídeos em cima do novo filme do Homem-Aranha, coisa que muitos canais já fizeram, mas que na minha mente não tinha problema, tava em hype, então, porém conversando um pouco sobre esse assunto e querendo entender o porquê farmar em cima de LGBT era tão ruim assim, eu percebi muita coisa. Como LGBT é uma parada séria e já vimos muitas polêmicas envolvendo esse tipo de assunto, as pessoas têm que tomar cuidado, coisa que eu falei no vídeo da Serial Killer, sem falar de casos de homofobia, que mesmo que já tenha diminuído, ainda assim algumas pessoas acabam sofrendo, fora que como é uma parada séria, farmar em cima desse tipo de assunto é imoral, coisa que alguns amigos do Discord me falaram e eu me surpreendi muito com isso, ainda com esse mesmo assunto na cabeça e escrevendo esse roteiro, eu fui dar uma olhada e percebi que existem algumas histórias do Gacha que envolvem o uso de alguns outros gêneros, que são bem duvidosos. Um exemplo é o vídeo da Serial Killer chamada Bissexuais Nunca Existiram, e tipo, eu olhei esse título e falei, ué, mas bissexualidade existe, né? E que para alguns que não sabem, a bissexualidade é uma orientação sexual definida pela capacidade de atração sexual e ou romântica por mais de um gênero, sendo isso na maioria das vezes homem e mulher. E esclarecendo um pouco, a bissexualidade não é uma indecisão, mas é óbvio que eu não ia julgar o título sem ver o vídeo primeiro, então eu fui dando uma olhada e na história é mostrado algumas pessoas conversando, só que uma das meninas fala que uma tal de Marceline se assumiu ser bi, e como a mãe dela aceitou numa boa, só que depois uma pessoa que tava varrendo diz que a mãe não sabe ser mãe e que ela apoia essa safadeza da filha ser lésbica, o que é um total preconceito como o próprio garoto falou. E ela ainda fala que se a filha fosse lésbica soaria melhor. Mano, o que isso tem a ver, cara? E ela ainda fala que não existe esse negócio de bi e que é só uma desculpa pra falar que não é lésbica. E assim, por mais que isso foi apenas uma história, ainda assim pessoas que são bi não devem ter se agradado nem um pouco com esse tipo de coisa. E mesmo sendo uma historinha, eu acredito que pegou um pouco mal essa história, fora outros vídeos que ela fez que eu achei um pouquinho desagradável. Você não é mulher, se você é lésbica você já ouviu isso. E também não posso esquecer do Gugacha, que também já deu uma farmada também. Então resumindo tudo isso que eu acho desse assunto, todo mundo tem um livre para fazer seu conteúdo, porém fazendo o mesmo conteúdo envolvendo gêneros acaba, além de ser enjoativo, as histórias podem acabar magoando algumas pessoas. Eu sei que também já fiz muitos vídeos falando sempre de trends do Gacha, porém perceberam que eu dei algumas variadas, falei sobre trends, depois fiz um short, depois falei de uma gachatuber, falei sobre uns chips, fiz 10 fatos sobre 10 gachatubers, enfim, às vezes a gente acaba farmando um pouco, mas assim, como alguns inscritos já me alertaram, acredito que isso já deve ter acontecido com outras pessoas, mas assim como eu falei no vídeo da Serial Killer, eu repito, toma muito cuidado com esses vídeos que envolvem o conteúdo LGBT, as histórias que você for fazer envolvendo esses gêneros. Você pode farmar vídeos, só que chega em um ponto onde o público e você mesmo que tá fazendo acaba enjoando. Comigo foi assim, e eu acredito que algumas pessoas também sentem esse tipo de coisa, mas óbvio que esse vídeo não é pra julgar ou culpar alguém, e sim é só debater sobre esse assunto. Essa é a minha visão e eu tô aqui pra compartilhar aqui com vocês.